O irmão João Pedro, de apenas 22 anos, nunca imaginaria que sua vida tomaria um rumo tão doloroso tão cedo. Desde a adolescência ele sentia um cansaço que não passava, dores nos ossos que os médicos não conseguiam explicar e uma fraqueza que o impedia até de subir um lance de escada sem ofegar. Os exames começaram a chegar com nomes complicados: dominância estrogênica severa, desequilíbrio hormonal crônico, risco de complicações hepáticas. Os médicos falavam em tratamentos caros, remédios para o resto da vida e pior, em possibilidades que ele nem queria ouvir. Mas João Pedro tinha algo que os médicos não podiam ver, uma fé inabalável no Senhor Jesus. Ele se lembrava das palavras do irmão mais velho na congregação, que certa vez testificou: Deus não muda. Se ele curou ontem, cura hoje. Se ele ouviu o clamor de um leproso, ouve o nosso também. E foi com esse pensamento que numa noite de oração em casa, depois de mais um dia de exames desanimadores, ele se ajoelhou ao lado da cama e derramou a alma perante o Pai Celestial. Senhor, o Senhor sabe que não tenho forças nem para trabalhar direito. Os médicos dizem que meu corpo está contra mim, mas o Senhor é maior que qualquer diagnóstico. Se for da tua vontade, restaura-me para que eu possa servir-te com saúde e vigor. Não peço por mim só, mas para que tua glória seja vista e muitos creem em ti. Naquela mesma semana, a irmã Maria, uma serva de Deus já idosa mas de fé ardente, teve um sonho. No sonho, ela viu João Pedro de pé forte com um brilho nos olhos, e ouviu uma voz dizer: ele será um testemunho do meu poder. Ao acordar, ela não hesitou. Procurou o jovem após o culto de doutrina e com lágrimas nos olhos lhe disse: meu filho, o Senhor me mostrou que ele te curará. Não desanimes. Continua orando e jejuando. A vitória já está garantida no céu. João Pedro abraçou-a, e naquele momento algo dentro dele se aqueceu. Não era só esperança, era certeza. Os dias seguintes não foram fáceis. As dores persistiam, e os remédios pareciam não fazer efeito. Mas João Pedro não deixou de comparecer às reuniões. Em cada culto, ele se colocava de joelhos, muitas vezes chorando em silêncio, enquanto os irmãos oravam por ele. Certas noites, após as reuniões de oração, alguns irmãos mais experientes o rodeavam, impunham as mãos sobre ele e clamavam em nome de Jesus: Senhor, tu que criaste este corpo, restaura-o. Que a tua mão poderosa toque nele agora mesmo. João Pedro sentia uma paz indescritível nessas horas, como se o Espírito Santo mesmo estivesse confirmando: filho, confia. Eu estou aqui. Até que chegou o dia marcado para novos exames. João Pedro foi ao laboratório com um misto de temor e expectativa. Quando os resultados saíram, o médico, espantado, chamou-o de volta para uma consulta de urgência. Isso não faz sentido, disse o profissional, olhando para as folhas. Seus níveis hormonais estão normalizados. A dominância estrogênica sumiu. É como se você nunca tivesse tido esse problema. João Pedro não disse nada. Apenas sorriu e agradeceu a Deus em silêncio. Ao sair do consultório, ligou para o irmão que liderava as orações por ele e com voz embargada deu a notícia: glória a Deus. O Senhor me curou. A notícia se espalhou rápido na congregação. Na próxima reunião de oração, João Pedro foi chamado à frente para testificar. Com a Bíblia nas mãos e lágrimas escorrendo, ele contou tudo, do início ao fim. Irmãos, eu não merecia essa cura. Não era pela minha justiça, mas pela misericórdia de Deus. Ele ouviu o clamor de uma mãe que orava por mim em segredo, de irmãos que jejuavam sem que eu soubesse, de uma irmã que sonhou com a minha restauração. Deus é fiel. Ele não nos desampara. Muitos choravam. Alguns se levantaram para louvar a Deus em voz alta. Outros, com problemas de saúde semelhantes, sentiram uma renovação da fé: se Deus fez por ele, pode fazer por mim. Mas a história não terminou aí. João Pedro, agora restaurado, sentiu um chamado mais forte para servir ao Senhor. Começou a visitar irmãos doentes, orando com eles, compartilhando sua experiência. Certas vezes, ao impor as mãos sobre alguém, sentia o mesmo calor que havia sentido quando oravam por ele. E os testemunhos começaram a surgir: uma irmã com problemas de tireoide que recebeu alta médica, um irmão com dores crônicas nas costas que acordou sem dor, uma jovem com enxaquecas frequentes que nunca mais teve uma crise. Não sou eu, é o Senhor. João Pedro sempre dizia: eu só sou um vaso. A glória é toda dele. Um dia, durante uma visita a um irmão acamado, João Pedro foi questionado: como você tem tanta certeza de que Deus vai ouvir? Ele respondeu com um sorriso: porque ele já ouviu. E porque a palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele curou os cegos, os coxos, os leprosos, por que não curaria hoje? A questão não é se ele pode, mas se nós cremos.
Aquela simples resposta tocou o coração do irmão doente, que dali a algumas semanas, também testificaria sua própria cura. Hoje, anos depois, João Pedro é um dos irmãos mais ativos na congregação. Sempre que há um caso de enfermidade, ele está lá, não com palavras vazias, mas com uma fé que contagia. Deus não nos dá só a cura física, ele costuma dizer. Ele quer nos curar por dentro também. Quer tirar o medo, a dúvida, a amargura. Quer nos encher do seu espírito para que possamos viver para ele. E assim o milagre que começou com uma cura física se multiplicou em muitas outras vidas, não só de corpo, mas de alma. Em uma das últimas reuniões de ação de graças, João Pedro se levantou mais uma vez para testemunhar. Dessa vez, não falava só de si, mas de como havia visto Deus agir na vida de outros. Irmãos, às vezes pensamos que Deus está longe, que Ele não vê nossa dor. Mas Ele vê. Ele ouve. Mesmo quando não sentimos nada, Ele está trabalhando. A minha cura não foi só para mim. Foi para que todos soubessem, Deus ainda faz milagres. E Ele quer fazer na sua vida também. Então, com voz firme, ele convidou: se alguém aqui está doente, com dor, com medo, venha. Vamos orar. Deus está aqui. Ele não muda. E assim, na simplicidade de uma congregação que não busca holofotes, mas apenas a glória de Deus, mais um milagre se tornou um marco de fé. Não por causa de homens, mas pela fidelidade de um que prometeu: clama a mim, e eu te responderei. E ele responde. Sempre. Milagre impactante, jovem curado de dominância estrogênica. Congregação Cristã no Brasil. Continuação, expansão detalhada com novos eventos, diálogos e profundidade espiritual. O impacto do testemunho, uma onda de fé que se espalha. As palavras de João Pedro ecoaram pelo salão de reuniões como um vento suave, mas poderoso, que sacudia os corações mais endurecidos. Não era apenas a história de um jovem curado de uma condição médica complexa. Era a prova viva de que Deus ainda operava entre seu povo, não com espetáculo, mas com uma simplicidade que só Ele poderia orquestrar. Naquela noite, enquanto as luzes amareladas das lâmpadas incandescentes iluminavam os rostos atentos dos irmãos, muitos sentiram algo se quebrar dentro de si. Não eram lágrimas de comoção passageira, mas um despertar profundo, como se o Espírito Santo estivesse soprando sobre brasas quase apagadas. Entre os presentes estava Dona Maria, uma irmã de 68 anos que há décadas lutava contra uma depressão silenciosa, agravada pela solidão após a morte do marido. Ela nunca havia falado abertamente sobre sua dor, mas naquela noite, enquanto João Pedro convidava os enfermos a se levantarem, suas mãos trêmulas se apertaram contra o banco de madeira. Eu não aguento mais, Senhor, sussurrou, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. Ao seu lado, irmã Clara, uma das obreiras mais dedicadas da congregação, percebeu seu sofrimento e, sem hesitar, colocou a mão em seu ombro. Vem, irmã, Deus está chamando você também, disse com voz firme, mas cheia de ternura. Dona Maria resistiu por um instante, olhando para o chão, como se sua vergonha pesasse mais do que sua fé. Mas então, como se uma força invisível a puxasse, ela se levantou. Passo a passo, entre os bancos que rangiam sob o peso das vidas ali presentes, ela avançou até o centro do salão, onde João Pedro e o presbítero Silas já estavam de mãos estendidas sobre outros que buscavam cura. Glória a Deus! Exclamou alguém do fundo. O ar estava carregado de uma expectativa sagrada. Não era o silêncio de um hospital, mas o murmúrio de orações entrelaçadas, como se cada alma ali estivesse clamando pelo mesmo milagre em uníssono. A oração que quebrou correntes invisíveis. Quando Dona Maria chegou perto, João Pedro a olhou nos olhos e viu ali um cansaço que ia além do físico. Ele não sabia de sua história, mas o Espírito Santo lhe revelou, em um instante, que aquela mulher carregava uma dor que nenhum médico poderia curar. Irmã, o que o senhor está sentindo no coração? Perguntou, enquanto o presbítero Silas colocava a mão em sua testa, como se estivesse medindo não a temperatura, mas a profundidade de sua angústia. Dona Maria engoliu em seco. Sua voz saiu trêmula, quase inaudível. Eu sinto que Deus me esqueceu. Meu marido se foi, meus filhos estão longe, e eu não sinto mais alegria em nada. Até a Bíblia parece pesada nas minhas mãos. Suas palavras foram como uma faca no peito de muitos ali. Quantos não se sentiam assim? Quantos não haviam orado por anos sem ver resposta? João Pedro então fez algo que surpreendeu a todos. Em vez de simplesmente orar por ela, ele se ajoelhou aos seus pés. Irmã Maria, olhe para mim, disse com uma autoridade que não vinha dele, mas de algo maior. Deus não esquece. Ele vê cada lágrima que você chorou sozinha, cada noite em que você pediu forças e achou que ninguém ouviu. Mas ele ouviu. E hoje ele está aqui para te dizer:
Filha, levanta-te. O salão ficou em silêncio absoluto. Até as crianças que antes mexiam nos bancos pararam, como se entendessem que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Então o presbítero Silas começou a orar em voz alta, não com palavras ensaiadas, mas com um clamor que vinha das entranhas. Pai Celestial, o inimigo tem roubado a alegria desta serva tua. Tem-lhe dito que tu a abandonaste. Mas nós declaramos em nome de Jesus que a mentira acaba aqui, que o espírito de tristeza seja quebrado, que a alegria do Senhor seja seu fortalecimento. De repente Dona Maria estremeceu. Não foi um tremor físico, mas algo que veio de dentro para fora, como se uma corrente invisível estivesse sendo arrancada de sua alma. Seus olhos, antes opacos, começaram a brilhar, e então, sem aviso, ela soltou um riso puro, livre como de uma criança. Glória a Deus! Gritou alguém. Aleluia! Responderam outros. Dona Maria levantou as mãos, algo que não fazia há anos, e começou a louvar, não com palavras bonitas, mas com um cântico espontâneo, como se seu coração, finalmente livre, não conseguisse conter a gratidão. O Senhor é bom. Ele é bom para mim. E assim, naquela noite, não foi apenas um corpo que foi curado, mas uma alma que renasceu. O cotidiano da fé, entre reuniões e visitas pastorais. Nos dias que se seguiram, a notícia do que havia acontecido se espalhou não apenas entre os membros da congregação cristã no Brasil, mas também entre vizinhos e conhecidos. O presbítero Silas, um homem de poucas palavras mas de profunda sabedoria espiritual, sabia que milagres assim vinham com uma responsabilidade. Não eram para ser esconderijos de orgulho, mas faróis de esperança. Por isso, na manhã seguinte, ele reuniu os obreiros em sua casa, uma modesta residência nos fundos da congregação, onde o cheiro de café fresco se misturava ao aroma das páginas antigas da Bíblia. Irmãos, nós precisamos ter cuidado, disse, enquanto servia café em canecas de alumínio. O inimigo não gosta quando Deus age. Ele vai tentar distorcer, vai tentar criar divisões, vai tentar fazer com que alguns duvidem. Nossa missão agora é fortalecer a fé dos irmãos, não só com palavras, mas com ações. Irmão Tiago, um dos obreiros mais jovens, coçou a barba enquanto pensava. Presbítero, e se a gente fizesse visitas às casas? Não só para orar, mas para ouvir. Muitas pessoas têm dores que não falam na reunião. O presbítero Silas sorriu. Era exatamente isso que ele esperava ouvir. Isso mesmo, irmão. A igreja não é só dentro desses 4 muros. É nas casas, nos hospitais, nos momentos de angústia. João Pedro, você que passou por isso, o que acha? João Pedro, que até então ouvia em silêncio, sentiu o peso da pergunta. Ele não era um líder, não era um obreiro, mas agora sua vida havia se tornado um testemunho vivo. Eu acho que a gente precisa mostrar que Deus não é só para os fortes. Ele é para quem está quebrado, para quem não aguenta mais. Se a gente não for até essas pessoas, quem vai? Suas palavras foram como uma confirmação. Naquele momento, um plano começou a tomar forma. A visita que mudou tudo, o encontro com o desesperado. 3 dias depois, João Pedro e o irmão Tiago estavam em uma das ruas mais pobres do bairro, onde muitas casas eram de madeira, com telhados de amianto. Eles haviam recebido um recado anônimo: tem um irmão aqui que não vem mais às reuniões. Diz que Deus não o quer mais. Chegando à casa indicada, encontraram seu Antônio, um homem de cerca de 50 anos, sentado na varanda com uma garrafa de cachaça pela metade ao seu lado. Seu rosto estava marcado não só pelas rugas, mas por uma tristeza que parecia ter se instalado ali há muito tempo. O que vocês querem? Perguntou sem nem olhar para cima. Nós viemos porque Deus nos mandou, respondeu João Pedro, sentando-se ao seu lado sem esperar convite. Seu Antônio riu amargamente. Deus? Deus não se importa comigo. Se importasse, minha filha não teria morrido. A frase foi como um soco no estômago. João Pedro sentiu o peso daquela dor. Ele não tinha respostas fáceis, não tinha um sermão pronto. Mas tinha algo mais poderoso, a certeza de que Deus não abandona. Seu Antônio, eu também achei que Deus não se importava comigo. Quando os médicos disseram que eu não ia melhorar, quando eu via meu corpo mudando e não entendia por que, eu pensei em desistir. Mas sabe o que Deus me mostrou? Que Ele não promete um caminho sem dor, mas promete estar conosco na dor. Seu Antônio finalmente olhou para ele. Seus olhos estavam vermelhos, não só pelo álcool, mas pelas lágrimas contidas. E onde ele estava quando minha filha de 12 anos foi atropelada na porta de casa? Onde ele estava quando eu orei e nada mudou? João Pedro não recuou. Em vez disso, ele estendeu a mão e segurou o ombro do homem. Ele estava ali, chorando com você. Porque Jesus também perdeu um filho. Ele sabe o que é essa dor. Mas ele não quer que você carregue isso sozinho. Silêncio.
Então, como se uma represa tivesse se rompido, seu Antônio começou a chorar. Não foi um choro silencioso, mas um pranto convulsivo, como se anos de dor estivessem saindo de uma vez. Eu não aguento mais, repetia entre soluços. Foi então que o irmão Tiago se ajoelhou ali mesmo, na varanda de madeira gasta pelo tempo, e começou a orar. Senhor Jesus, tu que carregaste nossas dores, tu que conheces cada lágrima do teu servo, nós te pedimos, toca neste coração. Não tira a dor, mas dá força para suportá-la. Mostra a ele que tu nunca o abandonaste. Que mesmo quando não entendemos, tu estás conosco. Por longos minutos, os 3 homens permaneceram ali, 2 intercedendo, um quebrantado. E então, lentamente, seu Antônio parou de chorar. Não porque a dor tinha sumido, mas porque, pela primeira vez em anos, ele sentiu que não estava sozinho. Vou voltar para a reunião, disse finalmente. Não sei se vou conseguir ficar de pé o tempo todo, não sei se vou conseguir cantar, mas eu vou voltar. E assim, mais uma alma foi resgatada não por palavras bonitas, mas pelo amor que não desiste. A reunião de oração que abalou o bairro. Naquela semana, a Congregação Cristã no Brasil realizou uma reunião especial de oração, não apenas para celebrar os milagres, mas para clamar por aqueles que ainda estavam em trevas. O salão, que geralmente comportava cerca de 200 pessoas, estava lotado. Muitas cadeiras extras tiveram que ser trazidas e ainda assim, alguns ficaram de pé, encostados nas paredes de tijolos aparentes. O presbítero Silas abriu a reunião com uma passagem que havia marcado seu coração nos últimos dias. Clamem a mim, e eu responderei. Jeremias 33, 3. Irmãos, Deus não é surdo. Ele ouve. Ele responde. Às vezes a resposta vem como queremos, às vezes não. Mas ele sempre responde. Então, ele fez algo incomum. Em vez de chamar apenas os enfermos para oração, ele pediu que todos que estavam passando por qualquer tipo de aflição se levantassem. Não é só doença física que nos destrói. É a doença da alma. O desemprego, a solidão, o vício, a rebeldia dos filhos, a depressão, tudo isso é doença. E Deus quer curar. Um a um, os irmãos começaram a se levantar. Não eram 5, não eram 10, eram dezenas. Homens que nunca haviam chorado em público agora tinham lágrimas nos olhos. Mulheres que sempre sorriam, mas carregavam fardos invisíveis, agora deixavam cair a máscara. João Pedro, vendo aquilo, sentiu o Espírito Santo lhe dizer: fale. Ele se levantou não com a confiança de antes, mas com um tremor na voz. Irmãos, eu já estive onde muitos de vocês estão. Eu já achei que Deus tinha me abandonado. Mas hoje eu sei uma coisa: Deus não nos cura porque somos merecedores. Ele nos cura porque Ele é bom. E se Ele é bom, Ele não vai parar por aqui. Então, com uma ousadia que só podia vir de Deus, Ele fez um convite. Todo mundo que está de pé, vem aqui na frente. Não vamos orar um por um. Vamos orar todos juntos como um só corpo. Porque a igreja não é um lugar para espectadores. É um lugar para guerreiros. E assim, em um movimento que parecia coreografado pelo próprio Espírito Santo, cerca de 50 pessoas se dirigiram ao centro do salão. Mãos se estenderam. Vozes se uniram. Não era uma oração ensaiada, era um clamor. Senhor, nós precisamos de Ti. Deus, toque em nossas famílias. Pai, sarai as nossas feridas. O chão parecia tremer não por um terremoto, mas pela intensidade da presença de Deus. Algumas pessoas caíram de joelhos. Outras levantaram as mãos. E no meio daquilo tudo, uma criança, Larissa, de 9 anos, começou a profetizar. Deus diz que Ele está aqui. Ele diz que vai fazer coisas maiores do que vocês já viram. Seu vozinha aguda cortou o ar como uma espada. E então, como se fosse um sinal, o presbítero Silas declarou: hoje nesta casa, correntes estão sendo quebradas. Doenças estão sendo curadas. Vidas estão sendo transformadas. Não pelo poder dos homens, mas pelo poder do Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E assim, naquela noite, o céu e a terra se encontraram em um lugar simples, sem holofotes, sem câmeras, sem fama. Só Deus. Só fé. Só milagres. O desfecho, uma nova era de fé. Nos meses que se seguiram, a vida de João Pedro e daquela congregação nunca mais foi a mesma. Dona Maria, que antes mal conseguia sair de casa, agora era uma das primeiras a chegar nas reuniões, sempre com um sorriso no rosto e um abraço para quem precisava. Seu Antônio, que havia se afundado no álcool, entregou sua vida a Cristo e começou a frequentar os cultos com uma Bíblia gastada na mão, como se quisesse recuperar o tempo perdido. Larissa, a menina que profetizou, começou a ter sonhos e visões que abençoavam a igreja, sempre com a orientação sábia do presbítero Silas para não se orgulhar, mas permanecer humilde. João Pedro foi convidado para compartilhar seu testemunho em outras congregações,
não como um herói da fé, mas como um servo que simplesmente obedeceu. Mas talvez o maior milagre não tenha sido as curas físicas ou emocionais, mas a restauração da fé de um povo. Em um mundo onde muitos buscam respostas rápidas e soluções mágicas, aquela pequena congregação no interior do Brasil provou que Deus ainda fala, Deus ainda cura, Deus ainda transforma. E assim como um rio que começa com um simples fio d'água, mas se torna uma corrente poderosa, o milagre de João Pedro se multiplicou, não porque ele era especial, mas porque Deus é fiel, e ele sempre será. Glória a Deus! Pessoa feliz levantando as duas mãos.